Que é o Cleiton, nutricionista da Viva Melhor. Vou estar olhando em duas câmeras, igual na última live, porque aqui eu estou falando no Facebook e aqui eu estou falando no Instagram da Viva Melhor. Então, não se sintam mal se eu estiver olhando para o outro lado, eu vou tentar dividir o máximo aqui para não ficar tão ruim. Nessa live de hoje que nós divulgamos, vamos falar sobre um tema que muita gente tem dúvida, muita gente se questiona, e uma das mais perguntadas, talvez, nos consultórios aí de nutricionistas por aí, que é: tem hora certa para comer? Quando que eu tenho que comer? Qual é a hora que eu deveria comer? Eu lembro que, desde quando eu era pequeno, existia uma piadinha, né? um dizer meio que popular, onde se falava assim: fulano de tal, ele só faz uma refeição no dia. Mas como assim uma refeição? Ele começa de manhã e para de comer só à noite. Então, tipo, ele come constantemente o dia inteiro e só para de comer quando ele deita para dormir mesmo. E muitas pessoas sofrem com isso. De fato, fazem uma refeição como essa, né? Começam de manhã, comem o tempo todo e não param de comer até a noite. E muitas vezes por uma questão de ansiedade, por compulsão, por uma questão emocional. E isso afeta, sim, a saúde, mas também a perda de peso, para aquela pessoa que procura ter um peso mais saudável. Agora a questão é: qual é então o horário, qual é o momento certo que eu deveria me alimentar? Existe uma hora certa para comer, para fazer uma refeição, para me alimentar? Porque existem teorias que foram criadas ao longo dos anos, e uma das mais famosas foi aquela de comer de 3 em 3 horas. Já ouviu falar? Era pregado por todos os profissionais da saúde. Temos que comer de 3 em 3 horas. Por quê? É como se nosso corpo fosse uma fogueira e a gente tinha que colocar lenha, constantemente colocando lenha, 3 em 3 horas, para que esse fogo não se apague e eu consiga queimar mais caloria. Me desculpa um pouco, eu estou um pouco constipado, gripado, e por isso minha voz vai falhar um pouco hoje durante a live. Então, existe essa ideia de que comer 3 em 3 horas seria o mais recomendado para perder peso, para queimar caloria, para acelerar o metabolismo. Mas depois de alguns anos, isso foi alguns anos atrás, e hoje em dia já não existe mais esse pensamento. Hoje em dia já é completamente diferente. Hoje em dia é muito pregado, por exemplo, o jejum intermitente. E eu falei sobre o jejum intermitente algumas lives atrás, foi uma aula que eu fiz aqui, também numa live. Se você não assistiu, você pode assistir acessando o link que eu deixei na descrição, no Facebook, na bio. Você pode acessar o link onde é do Centro de Ensino da Viva Melhor. No Centro de Ensino da Viva Melhor vai ter não só materiais gravados, né, lives que eu fiz antes, aulas, mas vai ter também materiais que você pode baixar, fazer download, PDF, que tem várias dicas, várias sugestões para perda de peso, uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável, para você poder viver melhor, de fato. Então, o jejum hoje é a maior moda, diferente do que era alguns anos atrás, que era comer de 3 em 3 horas. E qual é o problema de se comer de 3 em 3 horas, Cleiton? Qual é o problema? O problema é que quando nós comemos de 3 em 3 horas, na verdade, qualquer alimento que a gente coloca no nosso organismo, ele entra num processo de digestão. Então, esse processo de digestão, como qualquer outro processo do nosso corpo fisiológico, ele vai gerar toxinas, que seriam um lixo, né, das nossas células que trabalham e geram essas toxinas, radicais livres, também conhecido como radicais livres por muitos. Então, todo o processo gera radicais livres. E quando eu me alimento de 3 em 3 horas, eu vou entrar com um processo de digestão constantemente e vou gerar mais radicais livres. Ou seja, constantemente eu vou estar gerando radicais livres, toxinas no meu corpo. E o que acontece com esses radicais livres? Eles precisam ser eliminados. Mas quanto mais radicais livres, mais toxinas, mais propensão a doenças eu tenho. Eu acidifico o meu sangue, eu tenho radicais livres são fontes, né? São uma das formas de se começar um câncer, por exemplo, um cancro, né? No Portugal se fala cancro. Então, se você quer evitar o envelhecimento precoce também causado pelos radicais livres, quer evitar doenças como até mesmo o cancro, uma das formas de se evitar é você não colocar mais toxinas no seu corpo. Tanto pela alimentação errada, equivocada, como pelo excesso de se alimentar ao longo de um dia. É necessário que se dê um descanso para o nosso corpo. Por isso que muitas vezes quando a pessoa pega e come de 3 em 3 horas e chega à noite, ela faz a última refeição, né? Deveria ser a última, mas aí ela depois come a ceia, que é aquela refeição antes de se deitar, logo antes de se deitar. Ela dorme, mas o estômago, nosso sistema digestivo continua trabalhando
tempo um pouco mais reduzido, né? Um processo mais lento. E você acorda geralmente com dor de cabeça, mais cansado, indisposto, porque você comeu bem na hora de descansar e seu corpo não descansou. Sua mente, de fato, não descansou como deveria descansar, porque estava trabalhando em processos que você não controla, mas que o seu cérebro está atento. Então, quando você entra num processo de digestão, você está sempre gerando toxinas, isso tem que ficar claro. E é por isso que hoje em dia não é mais pregado, que é o ensinado, né, que nós devemos comer de 3 em 3 horas, pois entende-se que nós vamos estar sobrecarregando o nosso organismo. Vamos estar envelhecendo, gerando mais toxinas, vamos gerar mais propensão para doenças graves no nosso corpo. Então, surgiu a teoria do jejum, que é excelente para desintoxicação, mas muita gente tem usado da forma errada. E no vídeo de jejum você vai entender por quê. Eu não vou explicar aqui porque senão eu vou levar muito tempo. Então, fui para um outro extremo, né, de passar fome, vamos dizer assim agora, ficar um longo período para poder emagrecer. E esse não é o método certo de ser usado o jejum. Então, de fato agora, qual é a grande pergunta? Quando então eu tenho que comer? Se não é de 3 em 3 horas, é quando? Aí é que tá. Nós temos que reaprender a sentir algo que a gente perdeu há muito tempo. A maioria das pessoas perderam. Talvez você não, talvez uma pessoa ou outra não, mas a maioria das pessoas perderam um senso que é nato do ser humano. Nós nascemos com isso, que é sentir fome e sentir saciedade. Você já percebeu que o bebê, todo nenenzinho recém-nascido, ele chora quando ele tem fome, ou ele está com dor, né? Mas ele chora para se amamentar, para se alimentar. E quando ele está cheio, ele simplesmente para de mamar. Ele não vai se alimentar mais. É algo nato. Mas nós perdemos isso ao longo dos anos, por teorias como essa de comer de 3 em 3 horas, e nós não sabemos mais quando sentimos fome, ou quando não estamos com fome, ou quando estamos saciados também, satisfeitos já. Nós não conseguimos mais perceber, porque começamos a criar o hábito de se comer 3 em 3 horas. Estando com fome ou não, eu vou comer de 3 em 3 horas. E aí eu perco aquela sensibilidade que eu tinha da fome. E aí, às vezes, eu começo a me alimentar, e eu já como de forma tão rápida, devido ao dia a dia, o estresse, a correria, eu me alimento sem mastigar. E aí o que acontece? Não sinto saciedade. Pois uma das formas de sentir saciedade, existem 2 formas de sentir saciedade. É quando eu mastigo bastante o alimento, é uma delas. E a outra forma é quando o meu estômago já está dilatando, tão dilatado que ele manda um sinal para o cérebro e manda parar de comer. E geralmente a maioria das pessoas está tão no piloto automático que tem comido tanto, sem mastigar, que o único sinal que o cérebro recebe é do estômago já dilatado, e aí falando, pare de comer agora. Então a gente sempre tem comido acima da média, acima da conta, acima do que nós precisamos comer, devido a essa correria, essa ansiedade. E nós não sabemos mais sentir saciedade fisiológica, saciedade de fato, real. É o momento certo de se parar de comer, que deveria ser sentido quando eu mastigo bem o alimento, quando eu sei saborear, quando eu não sofro influências, né, de dietas da moda, e aí isso influencia também na minha ansiedade quando eu vou ingerir algum alimento. Então, tudo isso tem que ser colocado em prática para que eu possa, de fato, saber a hora certa de comer. Por quê? Porque a hora certa de me alimentar é o momento que eu sinto fome. E se eu não sei mais quando eu sinto fome, se eu estou sentindo um outro tipo de fome, porque existem outros tipos de fome. Olha, tudo isso que eu estou falando sobre fome, saciedade, outros tipos de fome, estão descritos no curso que nós vamos lançar em breve aqui na Viva Melhor, o curso Peso Sob Controle. Se você quer entender tudo isso, você vai entender no curso, tá? Mas de forma mais profunda, porque aqui é um momento muito rápido, muito breve para poder explicar e aprofundar nesse tema. Mas existe sim uma possibilidade, existe uma forma de você voltar a sentir fome e saciedade da maneira correta, fisiológica, não emocional. Porque muita gente sente a fome emocional, que era o que eu estava falando. Então você pode sentir uma fome emocional devido a alguma situação que você está passando na sua vida, muitas vezes por estar assistindo um filme ou ouvindo algo e você tem o costume de naquele horário assistir um filme e comer alguma coisa, mesmo sem estar com fome, e você começa a comer. E isso é errado. Então nós temos que aprender a sentir a fome fisiológica, a fome que o nosso corpo ele exige por questão de nutricional mesmo, não por algo emocional apenas. Não que seja errado você sentir fome emocional, é normal, nós somos seres humanos, temos emoções. Porém, se eu sou controlado pelas emoções, eu vou me alimentar da maneira errada, na hora errada também. Então é interessante que nós possamos entender isso, a fome e a saciedade, para que eu possa saber de fato qual é a hora certa de comer. Uma outra coisa muito interessante
é que eu falei também alguns dias atrás aqui numa das aulas, e me aprofundo muito nisso no curso Peso Sob Controle, que fala sobre carboidratos simples, os açúcares e a gordura, que eles agem em receptores no nosso cérebro como se fosse até mesmo semelhantes à cocaína, que traz recompensa, né? Libera hormônios de recompensa, de satisfação, e isso faz com que gere uma certa dependência. Então, se eu uso muito refinado, açúcar, farinha refinada, enfim, carboidrato refinado no geral, e alguns tipos de gordura, eu vou sentir esse êxtase, né, quando eu como, uma sensação boa, que eu vou sentir que o cérebro vai liberar, e quando essa sensação diminuir, ele vai gerar de novo uma necessidade de que eu aumente ela no meu sangue, fazendo com que eu sinta fome, desejo de comer esses alimentos de novo. E não é qualquer alimento, mas sim alimentos refinados. E é por isso que se gera uma dependência. Existe de fato uma dependência de açúcares, de refinados, carboidratos refinados e da gordura. E por isso quando nós juntamos os dois, o açúcar com a gordura, aí sim se torna ainda muito mais potente esse efeito no nosso cérebro e consequentemente na nossa fome emocional, numa fome mais de dependência, na verdade. Então, é importante que tenhamos regularidade na nossa alimentação. Sim, temos que ter regularidade. Eu acordo, eu tenho o meu horário de fazer minha refeição e separar tempo para isso, para que eu possa mastigar bem o alimento, para que eu possa sentir de fato saciedade e não parar de comer por causa de outro problema ou por causa do meu tempo, mas sim porque eu estou realmente saciado pela mastigação. E quando eu separar tempos para minha alimentação, eu vou começar a aprender a sentir fome. Então eu vou saber a hora certa de comer. Estou com fome agora? Eu vou comer. Se eu não estou com fome, eu não preciso comer. Eu não tenho que comer por compulsão, porque alguém está comendo ao meu lado. Eu não estou com fome. E com isso eu vou gerar um autocontrole sobre a minha alimentação. Então, o momento certo, se você quer saber a hora certa de você comer, a hora certa é quando você sente fome. Que fome? Fome fisiológica. E como sentir isso? Bom, a gente tem que se aprofundar um pouco mais para você entender. No curso vamos falar, podemos depois fazer uma live explicando um pouco mais sobre isso, mas não se prenda a comer de 3 em 3 horas ou a fazer jejum onde você passa fome por um longo período, porque isso não é normal, isso não é saudável. Eu expliquei já no começo desse vídeo, então espero que tenha ficado claro que a melhor forma, o melhor horário de você se alimentar é quando você sentir fome, de fato, fome fisiológica. E quando você estiver comendo, que você coma mastigando bem o alimento, para que você possa sentir saciedade real e você sentir fome real, quando você realmente, seu organismo precisar de fato de energia, de nutrientes, ele vai te avisar. Ele não é besta, né? O nosso organismo ele sabe raciocinar e ele que vai nos avisar. Ele sente de fato a nossa real necessidade e vai nos avisar para que possamos comer nessa hora, na hora certa. Espero que tenha ficado claro sobre esse assunto. Se você tinha dúvidas sobre comer de 3 em 3 horas, eu dei uma pincelada. Se você tem dúvidas sobre jejum intermitente, falei um pouco, mas tem muito mais no vídeo anterior aí. Você pode acessar tanto no Facebook como no Centro de Ensino, que tem o link aqui em cima na descrição, lá no Facebook, né? No Instagram não tem essa opção, mas você pode ir no Facebook e acessar lá. Logo mais, na semana que vem, vamos ter outra live. Se você tiver sugestão de temas, pode lançar pra gente, mande seu comentário no inbox, ou lá, também no própria descrição do vídeo, você pode comentar no Facebook. E nós vamos tentar atender, colocar na pauta para as próximas lives que vamos fazer. É isso mesmo, um abraço, fique com Deus todos e até a próxima.